Muitas vezes eu me questionei como mostrar para o meu aluno que a minha aula é mais legal do que mexer no celular ou numa rede social. Isso me ajudou a criar um método. Oi pessoal, tudo bem? Sou a Chay, da aula da Chay, e nessa série de vídeos que eu tô fazendo para vocês em relação a aulas, professores, hoje eu quero te ajudar a como planejar uma aula infalível. Nunca ninguém me ensinou a dar aula. A experiência que me ensinou, a quantidade de aulas que eu dava me fazia entender o que eu tinha aprendido na faculdade com o que eu estava vendo no meu dia a dia. É bem difícil. Ninguém te ensina, mas as pessoas te cobram. O coordenador te cobra. O pai do aluno te cobra. Você se cobra. Então eu vi que durante um tempo, tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade não era exatamente o que eu precisava fazer. Cheguei no momento que eu criei o meu método de ter uma aula infalível e legal. Eu vou te ajudar a aprender o meu método hoje. Durante muito tempo eu tive dificuldades em como planejar uma aula legal, em como deixar os meus alunos entrosados. Isso foi bem difícil lá no início da minha carreira. Eu comecei a perceber que o que eu aprendi na faculdade não era o que eu aplicava. Eu comecei a perceber que de uma escola para outra eram metodologias diferentes, alunos diferentes, vivências diferentes. Para te contar um pouquinho da minha história, eu fui professora de ensino público, rede pública, durante 8 anos e trabalhava com ensino fundamental 1, 2 e médio, tá? Eu já cheguei a trabalhar com os pequenininhos até o 5º ano, também já trabalhei do 6º ao 9º e com o ensino médio, 1º ao 3º do médio. Então, durante esse tempo, muitas coisas me doíam, muitas vezes eu não sabia o que fazer realmente. Eu confesso que talvez os meus primeiros alunos ali, os meus primeiros anos de aula realmente, de licenciado, de professora, foram uma experiência e eles serviram muitas vezes de cobaia. Todo professor já passou por isso alguma vez, em entrar numa sala de aula e não saber o que fazer. Isso dentre tantos erros e acertos, a gente começa a entender, opa, tal coisa eu não vou repetir porque é errada. Ah, tal assunto eu já posso repetir porque deu certo. E a gente vai criando uma metodologia única, né? Talvez cada professor com cada público consegue criar uma metodologia. Mas, como eu sempre me doeu um pouquinho a questão da divisão das aulas, de eu não aceitar somente aulas expositivas, eu queria fazer algo diferente, não sabia como fazer. E aí eu fui atrás de organização, eu fui atrás de pesquisa, eu assistia vídeos, falava com o coordenador, pegava uma coisa aqui, pegava outra ali. Teve vezes de professores que eu achava que eles eram muito bons e eu ia lá assistir a aula deles presencial. Por quê? Porque uma coisa é a aula aqui online, a gente postar um vídeo no YouTube super legal, descontraído. Outra coisa é você ter 40 pessoas bagunçando na sua frente. Por exemplo, uma das minhas dúvidas na época, enquanto professora, era o que fazer para que os alunos entendam que a minha aula é mais legal que o celular? Isso era um problema. Tanto é que um dos meus métodos foi criar minha rede social de divulgação de dicas de português, porque eu identifiquei que o meu aluno, na época, ele procurava meu perfil no Instagram, procurava meu perfil no Facebook, e eu pensei, opa, então ele me procura lá. Colocar dicas é um meio de ajudar o meu aluno presencial. Foi assim que surgiu o canal, e foi assim que surgiu o Instagram, que na época era o Diário de Professora, que depois mudou para a professora Cheyenne Farias. E o meu planejamento de aula, ele começou a se basear em algumas categorias. Pegar cada aula e dividir como se ela fosse uma parte do dia. Então eu fiz vários níveis de planejamento dentro de uma aula, para que eu nunca estivesse cansada com aquela aula, para que os alunos também não estivessem cansados, que a aula não ficasse monótona nem desinteressante. Aí eu me organizei sempre com a seguinte divisão. Planejar sabendo qual era a turma que eu daria a aula, iniciar a aula sempre com um aquecimento, que poderia ser um vídeo, uma brincadeira, uma música, algo descontraído, uma notícia, uma conversa, um pequeno debate. Eu vou deixar para vocês aqui, depois quem mandar o e-mail, uma listinha de vídeos que a gente consegue usar para aquecimento. Vídeos que têm um gatilho, que te levam a pensar e conversar um pouquinho ali com o aluno. Depois também eu sempre dividia o grupo que eu precisaria trabalhar, depois o conteúdo. Por fim, eu estruturaria a metodologia que eu trabalharia, se seria uma aula expositiva, que eu não fazia mais, se seria uma aula com tecnologia, se seria uma sala de aula invertida, se os alunos teriam que fazer algum tipo de pesquisa ou teriam algum desafio. Depois eu sempre também deixava anotado qual era o recurso que eu utilizaria naquela aula, se eu utilizaria algum tipo de material, de papel, se eu utilizaria só caderno, lápis, caneta, seria celular, seria tablet, seria computador. E por fim eu deixava anotado a tarefa. Essa lista é uma lista para mim
de divisão dos conteúdos, de divisão de organização. Chegava numa sala de aula, eu sabia que turma eu estava entrando, qual era o meu assunto do dia, teria um debate para todos descontrairmos, para ouvir os alunos. Se a gente não sabe o que se passa com eles, a gente não entende algumas atitudes deles. E na conversa a gente pega, às vezes, um vídeo que te motiva muito, uma propaganda legal, um clipe, tá? Tudo isso te ajuda a ouvir um pouquinho eles. Então, você ouve um pouquinho eles, que você sabe o que eles estão pensando, o que eles gostam, começa a ter mais simpatia. Cortella falou uma frase uma vez que me deixou muito contente, porque ele falou assim, que se encaixou muito com a minha metodologia e fez eu entender que eu não era tão doida assim e que eu não estava tão errada. Começar, por exemplo, com videoclipes ou com músicas que tinham a ver com o aluno. Uma vez ele disse, né, que dependendo de quem ele vai conversar, ele previamente escuta uma música diferente. Então ele falou uma vez que se ele for conversar com alguém de 80 anos, ele vai ouvir, antes de conversar com aquela pessoa, uma música da sua época da juventude. Se ele vai conversar com um aluno, um pouco antes, ele dá uma olhada na playlist mais tocada no Brasil, no Spotify, ele ouve um funk. O que significa isso? Que eu preciso ouvir o que eles também estão ouvindo, eu preciso ouvi-los, porque eu preciso entender qual é o contexto que eles estão vivendo, para poder então eu aplicar as metodologias que sejam compatíveis com a vida deles. O aluno mudou, as aulas não mudaram. Mudou. O aluno de 20 anos não é o aluno de hoje. Como que a sua aula de 20 anos vai continuar sendo a mesma se o público é diferente? E com isso, com todo esse aparato de organização de tarefas, que é muito importante, tá? Isso é o teu planejamento, com essa organização de tarefas. Chegando na sala nunca despreparada, porque eu sempre chegava com uma carta na manga. Eu me planejei, eu sei o que eu vou aplicar. O problema muitas vezes é que eu digo professores da classe, chega na sala de aula despreparado. Quando você chega despreparado, sem atividades extras, sem saber o que vai fazer, hoje eu tenho que trabalhar com substantivo, mas eu não me planejei, eu não pesquisei algo a mais, uma estratégia, vai ser uma aula chata, vai ser cansativo, e aí por isso o aluno ele vai preferir sempre o celular dele, nunca a aula. Então a gente precisa entender o que eles gostam, trabalhar nessa linha de raciocínio, evoluir enquanto professor, não querer transmitir os teus gostos para os gostos deles, não querer classificar o aluno por classe social ou por gosto musical, como muitos fazem, e entender que você tem ali um jovenzinho, um ser se formando, aprendendo, entendendo, com gostos, com força de vontade, gostos diferentes do seu. Você tem que ter mais empatia para entender que o teu aluno não precisa ter o mesmo gosto que o seu. Vejo muitos professores dizendo que fulano tá perdido, gosta de funk, ou gosta disso, ou gosta daquilo, porque Chico Buarque só é que é bom. Cada um no seu valor, cada um no seu tempo, cada um com seu público. A gente não pode querer que não haja um preconceito, a gente não pode pregar quando a gente segrega um aluno a bom ou ruim por estilo de música, por estilo de roupa. Então, assim, pra gente resumir bem, planejamento é o primeiro e mais importante, você entrar na sala de aula sabendo qual é a sua turma, quais são os conteúdos, quais são as tarefas que você vai ter ali, que conteúdo você vai trabalhar e como você vai trabalhar, os recursos que você quer utilizar naquela aula. E para mim, de tudo isso, ainda o mais importante é o aquecimento. Mais importante que o conteúdo, não é que eu estou dividindo conteúdo mais ou menos importante, mas o aquecimento te dá uma coisa que o conteúdo não te dá, que é calor humano, que é ouvir o teu aluno. Então, quando você ouve o seu aluno, você conhece as necessidades dele, a sua aula tende a fluir melhor. Por quê? Porque você pode entregar de acordo com a necessidade. Se você não sabe a necessidade, você não entrega o que ele precisa. Hoje eu não dou mais aula. Eu trabalho na parte administrativa da educação. Só que durante 10 anos eu fui professora. 8 anos foram em escolas públicas e 2 anos foram em escolas particulares. Então tudo isso aí juntou para mim todo um arsenal que eu tenho de conhecimento de aluno, de públicos diferentes, de bairros diferentes, desde de colégio caríssimo, elitizado, a favela. Eu trabalhei em ONG, eu subia morro para ensinar, assim como eu também encerrei a minha carreira de sala de aula. Isso aí ficou meio forte, né? Parei na minha última turma de sala de aula em um colégio extremamente elitizado. Então, a gente precisa conhecer todos os públicos. E aluno é tudo igual. Não importa se ele tem 5 anos de idade ou se ele tem 70. A postura de aluno é a mesma. Aí tem que ver a postura do professor, o que ele vai entregar. Bom, para quem deixar o e-mail aqui, eu vou deixar uma listinha que eu tenho de aquecimentos bem legais para trabalhar em sala de aula. Alguns vídeos, alguns conteúdos, algumas músicas. Então, vídeos, conteúdos, músicas, documentários, debates
reportagens. Para quem sabe, te ajuda aí a ficar mais próximo do seu aluno. Então, planejamento e ser humano trabalhando junto. Você entende o seu aluno, ele também vai entender você. Para a gente ter uma aula infalível, legal, show de bola, você precisa tirar um pouquinho esse véu do seu professor e não quero saber o que o meu aluno pensa, para ter conversas com eles de igual para igual, ser humano para ser humano. Isso junto com o planejamento. Nunca esqueça do seu planejamento, tá bom? Eu vou deixar também aqui, para quem deixar o e-mail, eu vou mandar junto um exemplo do planejamento com todos os pontos que eu comentei com vocês. Tá bom, gente? Um beijo!